Que nome damos a isto? Olá e bem-vindos a mais um Que Nome Damos a Isto? A convidada de hoje é uma estudante de Ciência Política e Relações Internacionais da Universidade Católica de Lisboa, é organizadora de eventos e também membro da AACEP, Associação Académica de Ciências Económicas e Políticas. Maria Carneiro, muito bem-vinda. Bom dia e obrigada eu. Um dos objetivos da AACEP é a promoção de debate cívico jovem. O que é que não está a ser debatido nestas eleições legislativas e que se irá prolongar para as eleições europeias e que tu gostarias que houvesse uma maior atenção por parte dos candidatos? Sim, o que disseste é correto. Eu sou membro da AACEP, tal como o Guilherme, e nós agora até estamos com um projeto bastante interessante em parceria com a Eu Voto e com a Comissão Europeia para as eleições legislativas que vão agora acontecer no próximo dia 10 de março e também para as eleições europeias que vão acontecer no próximo dia 9 de junho. Depois até se pode partilhar um pouco desses projetos que nós estamos a fazer em parceria com estas duas instituições. Em relação à questão, à segunda questão que me colocaste, ou seja, o que é que não está a ser discutido mas que é essencial e se pode prolongar, eu diria que um tópico que eu não estou a ver do que aquilo que já estive a ler dos programas eleitorais e etc. é nomeadamente aquela que nós chamávamos e apelidávamos e ansiávamos da bazuca europeia, nomeadamente agora a execução do PRR, e eu não estou a ver os partidos a discutirem como é que eles pretendem aplicar este PRR, que vai estar em vigor até 2026, não é? Um fundo perdido da União Europeia para ajudar os países da União Europeia, nomeadamente na aposta, ou seja, da mitigação da imigração jovem que está a acontecer no nosso país. Porque temos visto, por exemplo, Luís Montenegro, Pedro Nuno Santos, Mariana Mortágua, todos eles falam de que esta é a geração mais qualificada de sempre e que está a ir embora, mas uma realidade é que eu não estou a ver propostas concretas por parte destes líderes em como é que eles pretendem utilizar os dinheiros que vêm agora da União Europeia, nomeadamente para este tópico. E que eu acho que é uma coisa imprescindível, não é? Porque a União Europeia e os jovens é uma coisa que está completamente ligada. Percebo perfeitamente o teu ponto de vista. Pelo que eu sei, tu também és membro e organizas as conversas parlamentares na Católica. Conta-nos como surgiu esta ideia e qual é o seu principal objetivo. Ora, este projeto surgiu da ideia até de um brainstorming que acabou por se ter dentro da própria Associação da Católica e também de uma ideia que surgiu quando estávamos a ter uma reunião com a Faculdade de Direito também da Universidade Católica e pensámos, bem, nós, Direito, Política, nomeadamente o meu departamento na Católica que é o IEP, e vemos que não há a tal proximidade. Por exemplo, houve o projeto 230, que é fantástico, do Francisco Araújo Cordeiro, mas não víamos aquela proximidade entre o líder parlamentar e o público mais jovem. E se nós pretendemos, e acho que ou seja, é uma tarefa para nós, que estamos a estudar política e neste caso também direito, de motivar os jovens a irem às urnas e votarem, porque aquilo que se adivinha é que a abstenção jovem continua com valores inexplicáveis. Sim, e o facto de termos uma população demasiado envelhecida faz com que o voto jovem não seja assim tão representativo. Mas nessas conversas que vocês tiveram com os líderes parlamentares, chegaram a debater o facto de porque é que os partidos políticos não apresentam listas mais jovens como uma forma de combater a abstenção e trazer os jovens para a política? De que eu me recorde, isto são conversas num âmbito mais íntimo, assim, com o candidato. E, portanto, nós quando estamos a fazer as conversas parlamentares, não estamos a fazer questões para gerar um pouco de polémica, digamos assim, mas questões, ou seja, mais incisivas sobre certos pontos, certas intervenções que esse candidato tenha feito. E realmente esta parte de ter jovens nas listas, temos visto, podemos olhar para as listas, por exemplo, até em Lisboa, grandes partidos só começam a partir do 7º, 10º lugar, a colocar pessoas abaixo dos 35 anos ou abaixo dos 30. Por exemplo, o Partido Comunista, acho que só a partir do 12º ou 15º lugar é que começa a colocar. Portanto,
Ou seja, são lugares que muitas vezes nem são elegíveis. Parece que às vezes até fazem de propósito para que não haja assim essa camada mais jovem. E em relação àquilo que estavas a falar de representação ser maioritariamente, ou seja, do voto também, quem vai às urnas são os mais velhos, acaba por ser um problema porque saiu há dias uma sondagem do Expresso em que, por exemplo, a partir aí dos 40, 50 anos continua tudo a votar no PS, e por isso é que eles depois conseguem a sua maioria absoluta, não é? Mas tudo o que é camada mais jovem acaba por se dispersar o seu voto à direita e acaba por não se ver representado, mesmo que vá às urnas, porque não consegue a maioria que deseja, e portanto continuamos a viver numa maioria absoluta. E isso também é um pouco desmotivador para nós, não é? Porque nós pensamos, somos menos, nós podemos ir às urnas, mas não vai ser a nossa expressão de voto que vai estar representada na Assembleia da República. Portanto, para a cabeça de um jovem que já é difícil motivá-lo a ir votar, nós pensamos, então porque é que eu vou estar a desperdiçar o meu domingo, onde eu podia estar com a minha família ou ir com os meus amigos à praia, que o tempo aqui está excelente, e vou à urna votar, se depois aquilo que eu quero votar, ou seja, que eu quero que esteja representado, acaba por não ter lugar. Eu percebo perfeitamente aquilo que estás a querer dizer e até levanto a questão do círculo eleitoral, porque o número de deputados, por exemplo, pela Europa, onde o Círculo da Europa tem perto de 1 milhão de eleitores, acaba por nomear apenas 2 deputados, enquanto na realidade círculos como Setúbal, que tem 700 e poucos mil eleitores, nomeia 18 deputados, e círculos como Porto Alegre, que tem 200 e poucos mil, nomeiam 2 deputados. Tendo em conta que a maioria dos jovens estão a sair de Portugal e é essa geração a mais bem formada de sempre e aquela geração que tem a vontade de mudar Portugal, não deveríamos começar a pensar em dar-lhes mais voz e criar um novo sistema eleitoral em que temos círculos de compensação, ou então até aumenta-se o número de representação da diáspora portuguesa tanto na Europa como fora da Europa? Se formos falar de uma reforma do sistema eleitoral português, nós temos aqui conversa para talvez 1 hora, não é? Eu diria que talvez o número de deputados tem sido uma coisa que se tem falado bastante na Assembleia da República, não é? Nos últimos anos. Talvez seria mais inteligente da nossa parte, já que temos ou grande parte da nossa população que não vive em Portugal, não é? Dar mais espaço para que essas pessoas consigam eleger e ter um maior número de deputados. Nisso eu concordo. Não percebi se tu querias mais deputados para o Círculo da Europa? Sim, uma maior representação para o Círculo da Europa, acompanhando a tendência de, no Círculo da Europa, ser o segundo ou terceiro círculo com o maior número de eleitores, sendo a sua maioria os jovens que saem de Portugal altamente bem formados e que acabam por ter contacto com outras culturas e com outros sistemas políticos que noutros países funcionam e que poderiam levar esses exemplos para Portugal e implementar esses exemplos. Sim, eu concordo plenamente que a nível do Círculo da Europa deveria haver mais deputados. Até porque, como estavas a dizer, políticas que funcionam. Eu estive agora de Erasmus na República Checa e eu notei uma diferença tremenda. O meu nível de qualidade de vida que eu tinha em Praga ou o nível de qualidade de vida que eu tenho em Lisboa, não é? E Praga é uma cidade muito cara. Atenção, eu já estive em Praga. Eu não achei. Eu fui de Varsóvia para Praga e eu achei Praga uma cidade cara. Não, eu não achei Praga uma cidade cara porque eu vivo em Lisboa, não é? Eu Pronto, acho. Okay. Tu vives na Dubai europeia, não é? Eu vivo na Dubai europeia, que é literalmente a capital europeia onde as casas são mais caras. Onde ires a um restaurante nunca te fica por menos de 15, 20 euros. Andar de transportes, agora porque eu sou jovem e posso usufruir desse benefício, o meu passe de transportes é gratuito, mas se não, eu antes pagava pelo meu passe de transportes o que eu em 6 meses paguei na República Checa. Parecem realidades completamente opostas e nós estamos a falar de um país que entrou para a União Europeia depois de Portugal e um país que vinha da esfera soviética. Portanto, como é que... A minha pergunta é... A República Checa, tal como a Polónia e os países,
são países que têm a sua moeda própria. E a população que normalmente vive lá, a população migrante, os portugueses que imigram, dizem que conseguem viver em melhores condições. Será que é o euro aquilo que despolta com que um país não se consiga desenvolver tanto? Será que o problema está no euro e não nos factos dos países terem uma moeda própria e o facto de terem uma moeda própria e conseguirem fazer face a um conjunto de constrangimentos que possam surgir? Eu não vejo as coisas dessa forma. Até porque, por exemplo, também estive na Estónia, na Letónia, etc. E é efetivamente o euro e não houve... Ou, por exemplo, até a Eslováquia. E eu não vejo o euro como uma desagregadora, uma funcionalidade desagregadora de países ou da forma como eles funcionam. Eu acredito que o euro veio ajudar a estabilizar as economias europeias. O que eu acho que é a diferença entre estes países e Portugal é que estes países têm estadistas e aprenderam e quiseram aprender com os erros dos outros e melhorar e passaram por aquilo que passaram, enquanto que nós não conseguimos aprender com os nossos erros e continuamos a meter no poder quem não nos quer bem. E eu acho que a diferença está principalmente na diferença cultural e na diferença histórica que existe entre os países e não o euro. Acho que o euro não é aqui uma função que vá diferenciar como é que estes países funcionam. Maria, o nosso tempo chegou ao fim. Uma vez mais, muito obrigado por teres aceitado o meu convite e obrigado a todos os que nos estiveram a acompanhar até ao momento. Lembrem-se, façam um gosto, partilhem nas redes sociais e vemo-nos na próxima sexta-feira. O que não mudamos a isto teve o apoio do Centro Europe Direct do Algarve e do Postal do Algarve.